got my faith, so I'll be okay. I'll be okay. I'll be okay. Running our race, just that I pace. Made some mistakes, but learned a few things, so I'll be okay. I'll be okay. I'll be okay. Yeah. I've been through it all. I've been through it all. Looking at Goliath at the stand tall. Então, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série, no Inédita América, série bíblica do Gênesis ao Apocalipse. Muito obrigado pela sua audiência. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, porque se nós estamos aqui é porque Ele permitiu. Hoje nós estamos aqui levando a palavra dele, as palavras que estão na Escritura. Temos aqui o pastor Cláudio, pastor da MSBN Seattle. Seja bem-vindo, pastor. É um prazer receber o senhor aqui em casa. O prazer é todo meu. Estamos aqui para poder contribuir um pouco, né, nesse debate bíblico, nesse estudo bíblico, trazendo um pouco de reflexão, um pouco de cultura, um pouco de ensinamento, né? Conhecimento, a verdade que liberta, né? Trazer aí um pouquinho a Bíblia e as palavras que estão na Escritura de uma forma mais simples, que as pessoas realmente possam entender esse livro aqui que Deus deixou para nós, que é a parte suficiente que Ele deixou para nós poder entender sobre tudo que Ele fez, né, pastor? Quero também falar um pouquinho da nossa nova marca. Vou até... Êxodos, nossa nova marca de roupa. Então, daqui a pouquinho nós estamos lançando aí. São poucas pessoas ainda, pastor. Desculpa, não tem uma para te dar ainda, porque não ficou pronta ainda. Só temos poucas réplicas, poucas peças. Vai estar junto com a gente nesse projeto, ajudando a financiar isso aqui. Tudo que nós estamos fazendo para poder levar a palavra de Deus com qualidade. E... só para dar uma recapitulada, o terceiro episódio, que é o episódio passado, a gente falou sobre a queda da humanidade. Foi onde aconteceu ali o primeiro pecado. Na verdade, não o primeiro pecado, mas quando o pecado foi introduzido na humanidade ali através de Adão. O pecado da desobediência, que Deus deixou para ele ali uma ordem explícita e ele e a Eva se embolaram ali, não sei o que eles fizeram. Tá explícito nos episódios para trás, então... se você quer entender exatamente sobre a Bíblia, tudo que a gente já passou por 3 episódios. Então, você volta para trás aí, você vai aprender desde o capítulo 1, Gênesis 1, versículo 1. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o Gênesis 4, que é sobre Abel e Caim. E o primeiro... pode falar aqui, Lucas, a palavra lá que você falou que não pode, senão cai tudo? Cai tudo. Não pode falar o fato que aconteceu, então a gente está colocando como a primeira pedrada da humanidade. A primeira pedrada. Foi quando aconteceu o primeiro... Falei, foi mal, Lucas. Da humanidade. E eu tenho um resumo aqui da história, pastor. Uma coisa muito interessante que o senhor falou agora há pouco, né? Em 6 capítulos ali tem mais de 1.500 anos de história, né? Mais de 1.500. 1.650 e poucos anos, 55 anos. Hoje nós vamos falar especificamente sobre Abel e Caim. Eu tenho um resumo bem básico aqui, pastor, pra gente poder introduzir. Ok. Mas após a expulsão de Adão e Eva do Éden, seus filhos Caim e Abel nascem e protagonizam o primeiro ato da humanidade. Certo, Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim, certo? E a partir dali, ele começou a colher tudo do próprio suor ali da terra que ele plantava. Ele tinha que trabalhar para poder comer, antes era tudo ali. O casamento perfeito, sem sogra, sem vizinho, sem barulho, sem nada. Imagina a transição, pastor. Você ser expulso do lugar perfeito, aí morar ali num subúrbio, onde você tem que trabalhar, pegar um ônibus 4 horas para ir e voltar. Imagina o impacto disso no casamento deles, né? E aí eles tiveram 2 filhos. Certamente um pouco do que a gente vê hoje nos conflitos dentro do casamento, entre pessoas, né? Porque Deus, ele fez algo perfeito, né? E com a introdução do pecado, através de Adão e Eva, a humanidade passou a ter um ato pecaminoso, a ter o desejo de pecar e a conviver com esse desejo de pecado, com a concupiscência, né? Com a inveja, né? Com a luxúria, com o engano, tudo isso passou a fazer parte da humanidade. E aí a gente vê, aí entra em Gênesis 4, aí, onde fala que eles tiveram 2 filhos, né? Eu acho interessante que ele não fala que eles tiveram relações, né? Mas conheceu, né? Na minha Bíblia, pastor, o Lucas até falou que eu precisava olhar em outra versão. Para quem não sabe, eu tô usando a NVI, a nova versão internacional. Mas aqui no capítulo 4, versículo 1, ele fala: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Tem como você puxar outra versão aí, Lucas, pra nós? A versão da King James, pra saber como que fala? Porque aqui fala que ele teve relação... literalmente, Adão teve relações com Eva, sua mulher,
E ela engravidou e deu à luz a Caim. Aí disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Está em Gênesis 1, versículo 1. Ou, Gênesis 4, versículo 1. Aí, desculpa ter te cortado, pastor. E voltando, eles tiveram 2 filhos. E aí, literalmente, a história deixa claro que um deles era um pastor de ovelhas e o outro era agricultor. E eles tentaram, porque Adão e Eva eles se afastaram um tempo de Deus, acho que eles foram expulsos, eles devem ter se afastado um tempo de Deus, e Abel e Caim tentou reaproximar de Deus. Eu acredito que eles cresceram ouvindo, né, relatos dos seus pais, né? E, de certa forma, você pode ver no relato que vai falar sobre a oferta que eles levaram a Deus, né? Você pode ver que o próprio Deus fala com Caim, né? O próprio Deus fala com Caim sobre a rejeição da sua oferta, né? E é uma coisa interessante porque um era agricultor, né? Um vinha da pecuária, né? E outro da agricultura. Né? 2 coisas que a humanidade até hoje, né, precisa ter. A nossa sociedade depende muito disso. Então você vê aí que eles buscando a Deus, esse conhecimento ele foi adquirido através de seus pais, né? Certo. Então, assim, a gente vê que, pela primeira vez, a gente vê na Bíblia algo relativo ao sacrifício, né? Depois, porque o primeiro sacrifício foi feito na queda do homem. O Deus fez o primeiro sacrifício, foi quando ele matou os animais para fazer as vestes, fazer as vestes, né? Aí ele matou os animais e, de certa forma, o conhecimento passado a Adão e Eva foi passado aos seus filhos. Uhum. Aí, beleza. O que eu não consegui entender, pastor, se o senhor puder esclarecer para mim e para as outras pessoas que estão assistindo, porque às vezes a minha dúvida é a dúvida de algumas pessoas. Passado algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra como uma oferta ao Senhor, e Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Quando eles vão fazer essa oferta para o Senhor, a Bíblia deixa claro que ele aceitou uma e rejeitou a outra. O que a gente consegue tirar disso? Por que Deus aceitou uma e rejeitou a outra? Porque tá no texto. O texto a gente pode, se puder ler direitinho como é que tá. Aqui pra mim tá... E depois falou isso. Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Aí fala, o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu o seu rosto e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Dudu. Oi. E aqui na versão King James, eu acho que a resposta tá na 4 e 5. Ele vai falar assim, só pra ver a diferença das versões. Na verdade, do 3 ao 5. E no passar do tempo aconteceu que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura de seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. No 5 ele vai falar, mas por Caim e por sua oferta, ele não teve consideração. A gente consegue entender o porquê dessa consideração e o porquê dessa não consideração? Na verdade, assim, a gente vai ver alguns pastores falando que o texto não traz o porquê. Mas quando você lê o texto e consegue compreender que está explicado assim, o problema não foi a oferta. Porque no texto diz assim, Deus rejeitou Caim e a oferta. Deus aceitou Abel e a oferta. Porque aí a gente vai começar a entender o porquê que houve a rejeição e a aceitação. Certo? Porque o ato em si, todos os dois fizeram, né? Certo. Uma das coisas que às vezes as pessoas comentam é que Abel trouxe as primícias, né? Certo. As primícias do rebanho, né? E Caim não trouxe as primícias. Mas não é relativo às primícias. É relativo à pessoa, à atitude, né? Certo. Por isso que Paulo, lá em 2 Coríntios 9, um texto muito pregado para a oferta, né? Ele diz que a gente possa dar segundo a intenção do nosso coração, com alegria, né? Com prazer, né? Porque quando a gente tem prazer em dar alguma coisa com alegria, a gente sempre vai procurar a melhor coisa, né? Eu não sei se você
Quando você vai num aniversário de um amigo que você gosta, você vai lá e compra algo, né, de valor, você gasta um pouco mais. Agora, quando é uma pessoa que... Aí Muito você, próxima. aí você, não, Eu aprendi com a tia minha, pastor, esse negócio de presente é o seguinte, presente é investimento. Se você der um presente bom, você vai receber um presente bom. Mas assim, isso então, voltando pro texto, tá ligado ao coração. ao coração. Dá pra gente tirar da onde desse texto que um deu com amor e com alegria, o outro não? Só das palavras ali que um deu as primícias? Na verdade, você vai ver no texto, quando você vai mais abaixo, você vai ver que Deus diz assim, que Deus rejeitou a ele, né? Como você leu, que Deus disse assim, ó, eu rejeitei a sua, por causa do seu procedimento, né? Se você se proceder melhor da próxima vez, eu não poderia receber? Você pode ler o texto que você vai ver Deus falando para ele. Então eu vou continuar pra gente manter nessa linha de raciocínio. Aí fala, o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Ele deixa claro. Por isso Caim se enfureceu, seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Exatamente. Aí, daqui é a parte que o senhor fala que, então assim, se eu der uma vez com o meu coração fechado, der por obrigação, não der porque eu quero, Deus não aceita. Não aceita a mim e a minha oferta. Exatamente. Mas isso não me condena pra sempre, porque se a próxima vez eu fizer com o coração aberto e me redimir a Deus... Exatamente. Aí é isso aí que o texto passa pra gente, entendeu? Porque, de certa forma, o Senhor disse assim, ó, eu rejeitei essa, não tô dizendo que eu vou rejeitar a outra. Mas você tem que proceder bem, né? O que ele quis dizer? Você tem que ser uma boa pessoa. Porque aí, como tá comprimido, muitas vezes a gente não vai poder estar no dia a dia de Caim. No dia a dia das ações de Caim para com os pais. No dia a dia das ações de Caim para com seu irmão. Mas a gente vai ver no relato, né, da primeira pedrada, né? A gente vai ver como ele era sarcástico. Porque você vê que na primeira pedrada, o que ele fez? Ele disse, irmão, vamos aí dar uma... né? Jogou um 7-1, como diz no Deixa eu achar isso no texto pra nós. Jogou um 7-1 pra cima do irmão. Aí, só pra continuar aqui no texto. Não, mas não vai não, que eu acho que antes vai ter uma coisa muito interessante, que é quando Deus ele faz um alerta. Se ele continuar procedendo dessa forma, de certa forma, o pecado já a porta. Aqui, ó. Se você fizer o bem, não será aceito, mas, se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Outro texto que leva a uma passagem que Jesus ele diz assim que resistiu o diabo, né? E ele fugirá de vós, né? Certo. Então, é justamente essa tentação que, por a gente ser uma humanidade caída, né? Hoje não, resgatados em Cristo, mas mesmo assim a gente temos uma tendência a praticar o mal. Então, assim, de certa forma, Satanás ele vai sempre tentar a nossa natureza caída, né, a praticar o mal e a se afastar de Deus. Tem até uma passagem de Paulo que fala basicamente assim, porque eu quero fazer o bem e não faço, e porque eu não quero fazer o mal e assim faço. É justamente por causa da natureza caída. Da nossa natureza caída. Por isso que a carne, ela milita contra o espírito, né? Mas, de certa forma, quando a gente chegai-vos a Deus, e aí Deus vai se chegar a nós. Então, o Espírito Santo, ele vai nos dar, né, autoridade, vai nos dar fortaleza para poder combater nos dias de hoje, né? Mas aí eu acho interessante, quando você fala só complementando... À vontade, pastor, espaço é seu. Eu acho muito bacana, eu acho, assim, eu fico muito surpreendido, assim, com a palavra de Deus, às vezes, quando ela faz menção lá na frente do que está escrito lá atrás, tá? Deus, ele diz assim, ó, o pecado, ele tá batendo a porta, né? Mas a gente tava ali na queda da humanidade ali, naquele conflito, mas aí, quando você vai para Apocalipse 3:20, Jesus usa essa expressão também. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei. Cearei com você.
né? Aí é muito usado para evangelismo, né? Aham. Mas ele tá fazendo menção disso aí. O próprio Deus, no começo, diz assim, ó, o pecado tá batendo Eu na não porta. tinha feito essa conexão ainda. Existe duas portas sempre abertas. Então o que dá pra entender é que o pecado bate na porta, mas Jesus também bate na porta. Bate na porta. Aí você vai abrir para quem? Entendeu? Então Deus tá dizendo, ó, o pecado tá batendo na porta, mas ó, tem uma forma de você sair disso. dele, entendeu? Eu tô aqui. Uma coisa que me deu uma dúvida agora, pastor, é porque é o seguinte, tem algumas passagens que falam assim que a gente não deve resistir ao pecado, a gente deve fugir dele, certo? E aqui tá falando que a gente deve dominá-lo. Porque o Paulo, ele fala disso também, né? Quando ele diz assim que ele esmurra o seu próprio corpo, né? Ele faz uma linguagem figurativa, né? Porque o dominar vem de você lutar, né? Você luta para poder contra o pecado, né? É uma postura de você para você poder, porque se você encarar o pecado de uma, por que às vezes a pessoa, a gente vai entender mais isso quando a gente for chegar em Enoque. Uhum. Aí você vai entender porque o Enoque escolheu, né? Mais lá na frente. Então assim, se a gente é uma decisão, né? O que Deus está dizendo pra gente aqui? Decida. Eu tô aqui e posso te ajudar. Vou aceitar a tua oferta. Existe isso aqui, beirando a sua porta. Mas se você dominar, se você resistir, entendeu? Não é fugir, né? Em certa ocasião você tem que fugir, que é o caso de José. Mas assim, tem situações que você tem que impor. Essa menção que o senhor fez do José do Egito, fugiu, largou a túnica pra trás, deu aquele B.O. todo. Nós vamos chegar com esse episódio um dia ainda aí. Ele tá bem mais lá na frente. Tem dois na Bíblia que larga tudo e que foge. Tem. Então, assim, pastor, se a gente for trazer tudo que a gente conversou aqui até agora. Então, assim, Adão e Eva foram expulsos, tiveram os 2 filhos, um era pastor, um era agricultor e o outro era... Pecuarista. Um na plantação, o outro ali na plantação de picanha, um na plantação de arroz. Vamos deixar assim. E os 2 fizeram a oferta. Deus deixou claro pra ele, aceitou de um, rejeitou de outro. E deixou claro pra ele que ele deveria dominar sobre o pecado, mas que ele poderia prosperar também ali com Deus. Que Deus poderia aceitar a oferta dele. Então, até agora, o que a gente entende é isso. Certo? Tem outra coisa interessante para os ouvintes, para quem gosta de entender a Bíblia, de compreender. Para você entender sobre a oferta. Porque muitas vezes, eu não sei se você já ouviu dizer assim, como é que o cara vai oferecer um sacrifício de verdura? Ele é louco, podendo ele ter, né, pedido uma ovelha do irmão, né? Uhum. O problema não foi porque era fruto. Tem gente que não consegue entender isso até hoje. Não era fruto, né? Porque o coração. Se você for ler Levítico capítulo 1 vai falar sobre o sacrifício de holocausto. Capítulo 2 vai falar sobre os manjares, que é justamente os frutos, né? Era algo que era levado para Deus também. Levítico capítulo 3, né, vai falar sobre o sacrifício em si. Porque tem muitas vezes que, outra hora você pode puxar isso também, não? Porque tem o sacrifício de holocausto e o sacrifício. Sacrifício pela culpa, né? E o sacrifício pelo pecado. Então tem dois tipos de sacrifício. Exatamente. E uma das coisas que o Abel leva aí, e tá no texto aí, porque existe 3 coisas que precisa ter no sacrifício. Entendeu? Libação, oblação e cheiro suave. Libação, ou aliás, oblação, o que é? É o sacrifício na matéria libação líquida, certo? Sacrifício na matéria líquida, né? E oblação, o sacrifício na matéria sólida, certo? Então você vai ter o líquido, o sólido como oferta e... No caso, o líquido a gente pode colocar como sangue, o sólido como a carne. Exatamente. O sangue como a carne. E o último? O último seria a gordura. Não tá a gordura? A gordura é o cheiro suave. Entendi. Entendeu? Aí é as 3 coisas que tem que haver na oferta. Aí quando você diz assim, mas nos cereais, né? Como é que é nos cereais, né? Quando você vai para o trigo, quando você vai para as sementes, parte sólida, certo? Quando você vai para a uva, parte líquida. Quando você pega o azeite da oliva, o cheiro suave. O cheiro suave.
Então tem que existir essas três coisas. Entendi. E aí, Cada sacrifício tem que existir isso. Tem que existir. Certo. Agora, voltando pro nosso texto aqui. A gente tava na parte aqui onde Deus deu a chance falou pra Caim. Uhum. Deixa eu me achar aqui. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas, se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Aí ele já mostrou. Aí o texto continua. Tá mostrando aquilo que você não consegue compreender no começo. Porque rejeitou a Caim e a oferta. Porque ele era mau. Entendeu? Mesmo ele fazendo a oferta, porque aqui dá pra entender que Deus falou diretamente com ele. Se você fosse na linguagem de hoje dos jovens, né? Era um bandido. Bandido. Como diz lá no Nordeste, né? Então, assim, você pode ver que ele projetou a morte do irmão. Então, assim, por aí você tira Foi ainda... premeditado. Tudo premeditado, né? Aí deixa eu continuar a leitura do texto aqui. Rapidinho antes. Falando mais de oferta em si, e talvez até pra gente entender. Você falou que tem o sacrifício e que tem o holocausto. Qual que é a diferença do sacrifício em si? É só motivo, culpa, ou tem alguma outra coisa? Seria um holocausto sem o restante das coisas? Aí eu acho que porque se eu for puxar, vai longe. Pode ficar à vontade, pastor. É que eu acho que é importante a gente entender o fato, porque a gente vai andar bastante. E eu acho isso tão profundo, porque existiam três coisas que para que Deus pudesse trazer para que Deus pudesse aceitar, né, ou rejeitar a nossa culpa, né? Certo. Precisava de três coisas acontecer. Precisava do holocausto, precisava dos manjares e precisava do sacrifício. Tinha que haver essas três coisas. Aí Jesus cumpre essas três coisas, né? Aí é bonito demais quando você vê Jesus cumprindo essas três coisas. Porque, aí voltando, né, para poder não ir lá para frente, voltando para o sacrifício. O holocausto era algo que era sacrificado para Deus, né? E pelas nossas culpas, né? E dizendo a Deus assim, e também dizendo a Deus que existia gratidão na gente. Você vai ver Abraão fazendo, geralmente você vai ver os patriarcas fazendo, e quando chega no templo, o holocausto era oferecido lá no templo, certo? Agora, o que era o sacrifício? O sacrifício, geralmente, vamos supor, eu roubei uma ovelha sua, certo. Me arrependi, mas tem um dano aí, não tem um dano? Tem. Pronto, aí eu tinha que oferecer um sacrifício por esse dano. Então, eu sacrificava pelo meu pecado atual. Então, há a diferença entre o sacrifício era aquilo que era oferecido diário, e você vai ver que e esse sacrifício era diferente do sacrifício em holocausto. O ritual do sacrifício era diferente. E era geralmente quando você cometia o pecado, quando você enganava, quando você roubava, quando você fazia alguma coisa, você tinha que sacrificar. Porque aí você vinha, cortava o animal, né, simbolizando que você estava colocando sobre o animal a sua culpa. Entendi. Né? Agora, o holocausto era algo mais divino, algo relativo a... Geralmente, a gente vai ver uma vez no ano um sacerdote entrando para fazer a propiciação pelo povo, né? Fazendo uma correlação com o dia de hoje, o holocausto seria, sei lá, o imposto de renda e o sacrifício, o cartão de crédito, os juros ali do cartão de crédito, quando você não paga. O juro, a energia, lá vai, esses negócios aí, você vai tendo que sempre ter que ir lá colocar diante de Deus alguma coisa, né? Pelo seu pecado casual. São as coisas casuais, né? E a oferta de manjares geralmente era levado porque fazia parte do ritual, né? Entendi. Não, ficou claro pra mim a questão do sacrifício em holocausto e o simples sacrifício, que era o ritual normal que ocorria ali durante as semanas, os dias e os meses. E o sacrifício normal, ele não era queimado no templo. Ele era queimado lá na tenda da conciliação, né? Tinha uma tenda lá que Moisés ficava, que era fora do arraial. Por isso que quando Jesus morreu, ele foi fora do lugar chamado Caveira.
Ali simbolizou o sacrifício pelos nossos pecados. Entendi. Entendeu? Nós vamos chegar nesse episódio ainda. Nós vamos Vamos. chegar nesse episódio ainda. Mas voltando aqui na linha, a gente estava aqui onde o Caim chamou seu irmão para dar uma volta no campo. E o texto aqui ele não dá muitos detalhes, mas ele fala... Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. É porque, assim, como o senhor falou, na minha cabeça tá até agora, rodou 1.500 anos de história em 6 capítulos, em 7 capítulos. Ele tinha muita inveja do irmão, porque, assim, é muito difícil você falar assim, pô, meu irmão falou, vou matar ele. Porque Deus aceitou a oferta dele e não aceitou a minha. Mas Deus deu a opção pra ele se reconciliar, pra ele se ajeitar e falar pra ele, o pecado tá batendo na porta. Uhum. Você tem que dominar sobre ele. E mesmo assim, nada funcionou e... Do nada. E o caráter desse rapaz aí continua, né? Você pode continuar o texto aí que você vai ver o caráter dele, né? Quando Deus, ele aparece de novo falando com ele. Aí no versículo 9 fala aqui, então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Ainda esnobou, né? Agora imagina, assim, o próprio Deus falando com ele diretamente, né? Isso é o que eu acho bonito, assim. Deus falando com ele e aí ainda tinha lugar de arrependimento. Essa parte da Bíblia aí, quando se fala de Caim, é a mesma coisa que acontece quando Deus aparece para Adão. Adão, onde estás? E ele Aí se escondeu. também, e ele se escondeu, né? E Será aí, que aqui também ele pensou, falou bem assim, vou dar uma de João sem braço aqui, ele não vai saber? eu não sei como é que ele pode ter isso na cabeça, mas eu acho interessante esse texto aí, porque aí ele fala assim, eu sou esnoba diante de Deus, né? Se a gente Mas for aí- trazer na aí- linguagem de hoje, eu vou saber. Aí ele poderia ter dito assim, Senhor, pequei. Ele poderia ter tido arrependimento aí. E não A, teve. a história poderia ser útil aí. E o Porque mais legal, assim, pastor, é que você vê que, por exemplo, Deus, ele tem um princípio de manter as coisas como são e como ele criou. Então, se ele permitiu o livre-arbítrio, mesmo sabendo que que Caim iria se comportar dessa forma, ele tinha que dar a oportunidade para garantir o princípio do livre-arbítrio. Com certeza. E faz parte, né? Para que Deus possa tirar da criação a melhor colheita, né? Aí volta lá naquela premissa que a gente entende que não é que Deus quer que isso aconteça, ele permitiu que isso aconteça. Permissão, né? Foi permissão de Deus, assim... Tem várias linhas teológicas, né? Mas eu acredito, assim, que na permissão de Deus, para que a humanidade, ela não pudesse ser algo igual um robô, né? Igual algo que... Não, você tem a sua vontade. Mas sempre Deus está dizendo aqui, ó, faz isso. Aponta para isso aqui, ó. Mas Você tem o seu livre-arbítrio, mas Deus sempre tá ali, batendo na porta, É por isso que o podcast, né, através de vocês aqui, tá levando para o povo que vai assistir esse vídeo que vai rolar na internet, de certa forma, e Deus, ele tá falando com muita gente, né? Ó, você tem solução, tem jeito para você, entendeu? Até Tem depois, duas portas. até depois de um pecado pesado como esse, a pessoa se redimir ali, não sei se tem como redimir, não sei se é essa palavra, mas se a pessoa se arrepender de coração, Deus perdoa. Deus perdoa. Aí, aqui mostra, eu acho que um pouco nesse próxima passagem, um pouco da ira de Deus, porque no versículo 10 disse o Senhor, depois que o Caim deu uma de João sem braço ali, que falou, não sei, sou eu responsável por ele? Se escondeu da... Eu vou saber, nasci grudado com ele? Alguma coisa nesse sentido, imagino eu. E no versículo 10 do capítulo 4, disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Aqui Deus já amaldiçoa ele. Isso aqui mostra para nós um pouco da ira de Deus, um pouco da raiva de Deus. Consequência do pecado, né? Porque se você for olhar o texto onde diz assim que... Uma coisa muito interessante, tipo... quando se fala de plantio, né? Aquilo que o homem planta, certamente ele colherá,
né? A lei da semeadura, ela é tanto pro bem quanto pro mal. A lei da semeadura, seja para você, se você conhece ou se você não conhece. Semeou, plantou. A semente, ela vai fazer efeito. Então, assim, no mundo espiritual e no mundo físico, né? Então, assim, a gente pode ver que a consequência, né, da queda do homem gerou o primeiro homicídio, né? A queda gera o primeiro homicídio, né? Justamente o primeiro fruto, né? Porque Caim não foi o segundo fruto, foi o primeiro. Caim nasceu primeiro. Quando fala que Adão conheceu a Eva, gerou Caim e Abel, né? Alguns, só que isso não é uma coisa que pode ser provada, diz que eram gêmeos, mas não. Foram gestações diferentes. Certo. Né? Tem um outro lado... tá, mas lá na frente eu falo sobre o outro lado judaico que fala sobre... Sem problema. Seguindo o texto aqui, Deus castiga ele e deixa claro aqui, deixa eu ver em qual versículo a gente tá. No versículo 11. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Como assim um fugitivo errante? Qual foi o castigo exato dele? Que Deus deu para ele? Na verdade, o fugitivo errante, porque assim, como Deus ele sempre entende aquilo que está à frente, né? Sabia que quando houvesse o juízo dele, aí é onde vai haver uma interpretação bíblica aí que, às vezes, a pessoa acha que vai ter um nome hebraico aí, se você puder ler um pouquinho, que fala assim, aí errante, continua para poder... Errante pelo mundo. Diz Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Pode continuar. Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod. Aí, Nod. Tem uma passagem bíblica, tem umas passagens bíblicas que na tradução, às vezes o tradutor achou bonita aquela palavra. Uhum. É igual Talita Cumi, né? Tá lá quando Jesus manda a menina levantar. O que significa Talita Cumi? Levanta e anda. Ele não poderia ter dito assim, Jesus disse, levanta e anda. Não, tá, Jesus disse. Talita Cumi, aí depois vem, levanta e anda. Só que Talita Cumi... levanta e anda. Levanta e anda. Então, assim, tem a tradução, na hora que o cara traduziu, essa é outra tradução. Nod significa lugar de fuga. Justamente, não é um local. É como se o texto tivesse dito assim, então Caim ficou sempre em fuga, né? Em fuga, foi fugindo da face de Deus, fugindo com vergonha do seu pecado, fugindo. Então ele ficou sempre fugindo. Virou cigano. Virou um cigano fugitivo. Ele foge com vergonha, mas ele não se arrepende. Não. Entendeu? Então Deus, ele, quando ele dá a sentença, ele já sabia qual era a direção que ele ia tomar. E ele tomou realmente essa direção. Ele não foi para não existe uma cidade de Nod. Não existe. Entendi. Nod é uma... A gente pode entender como uma sentença ali. Ele é um fugitivo. Ele é um fugitivo, um cigano da vida, sem parada, sem teto, sem nada. Hoje quando você diz assim, cigano, aí você vê que é um cara que... Tanto é que a gente vê que se a gente for parar daqui pra trás da Bíblia, não tinha muito pra onde ele fugir, né? Não. Porque ele era o primeiro filho. E ele tinha que estar na região ali, né? Porque ele tinha que casar com a irmã dele. Como é que ele ia? Tem outra coisa. Na Bíblia, às vezes, vai falar no leste do Éden. Outra versão vai falar o oriente do Éden. O meu mas fala eles não a estavam leste mais do no Éden, aqui é a minha versão. Mas é tipo assim, é como se, vamos supor, a gente tá, você sai aqui, tem aqui Seattle aqui, aí tem West, Leste, West Seattle, Leste Seattle, entendeu? Certo. Ele apenas estava em um local de Seattle,
Ele não Entendeu? fugiu pra longe. Não. Ele estava fugindo ao leste. Pronto, vamos botar assim. Ele fugiu ao leste da região. Mas não foi para uma cidade. Pastor, andou- desculpa a ignorância, mas eles não tinham sido banidos do Éden? Eles não tinham sido banidos do Éden? Desculpa, não, da região ali, mas eles estavam na proximidade. Ah, Eles Entendeu? foram eles ba- estavam ao redor do Éden. Exatamente, ali. exatamente. Falam que tem alguns estudos que dizem que o dilúvio levou tudo, né? Mas assim, eles ficavam na proximidade, eles só não podiam entrar, Entendi. entendeu? Mas a região ali era a região da proximidade do Éden. Você acha que se você morasse no paraíso a vida toda, e aí de repente se você fosse expulso do paraíso, você não ia querer ficar de olho aqui? Pelo menos próximo. Olhando ali? pra aquela espada protegendo aquilo ali, os querubins protegendo. Porque você pode ver que a região onde eles habitaram ali, quando se fala do Éden, fala do rio Eufrates, fala do rio, então eles estavam é aquela região ali. Entendi. Então, assim, Adão e Eva foi expulso do Éden, tava aos arredores de Éden, Éden, tava e por lá depois proximidade. Caim fugiu e tava nos arredores do pai e da mãe, que tava nos arredores do jardim do Éden ali. Justamente ali naquela região da Então, Mesopotâmia. até aqui no versículo 15, que é no versículo 16, que é quando ele fala: então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, que é um estado de fugitivo. Virou um cigano ali, a leste do Éden. Então, assim, do capítulo 4, do versículo 1 ao 16, a gente teve ali Deus dando oportunidade para ele se redimir. Explicando pra ele que a oferta deveria ser de coração, que ele não podia fazer as coisas daquele jeito. Mesmo assim, ele escolheu trair ali a ordem de Deus, o ensinamento que Deus deu pra ele. Ele armou pro irmão dele, ele matou o irmão dele, virou um fugitivo errante. Só que uma coisa que fica na minha cabeça assim, por que Deus será que falou pra ele assim: se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança? Porque, de certa forma, ele falou para Deus que o juízo que Deus tinha dado, a sentença, era muito pesada, né? Ele deixa claro aqui, ele fala: meu castigo é maior do que posso suportar. E vão me matar, né? Sim, ele deixa claro aqui isso. Só que ele fala dessa forma. Por que ele fala que vão me matar? Porque ele sabe que ele não era um irmão amado, e ele sabe que ele matou o irmão amado. Ele sabe disso aí. Então, assim, ele tinha medo, talvez, do juízo do pai, talvez do juízo de algumas irmãs dele, e ele tinha medo disso aí, né? Porque não existia uma superpopulação nessa época, entendeu? Então, Deus disse assim, vou colocar um sinal. Outra coisa interessante é que tem gente que diz que o sinal de Caim é cor. Não, entendeu? Não sei se você já ouviu falar. Já que era uma mão vermelha, alguma coisa assim. É uma cor vermelha. Não, Caim ficou amarelo, né? Ficou verde. Não é nada... Como que dá pra interpretar esse sinal? Porque na minha cabeça era um sinal vermelho, alguma coisa assim. Porque é o que é mais, acho que popular, se dizendo. Na verdade, a gente não vai ter uma coisa literária aí, trazendo, né? Que a gente não vai saber o que era esse sinal, né? Mas certamente eu acredito que o sinal é porque, assim, haveria uma sentença dada pelo próprio Deus. Seria isso por sinal. E seria uma coisa, literalmente, eu acho que autoexplicativa, porque quem visse o sinal saberia que ele matou ou que ele era punido por Deus. Não, exatamente. Mas, assim, para você ver em uma região que não tem muita gente habitando. Era só ele, os pais e alguns irmãos. Alguns irmãos. Na verdade, não tinha irmão mais aí. Porque os únicos 2 homens até a primeira era eles Era dois. Abel e Caim. Existiam irmãs, mas não irmão. Não homem. Não homem. Porque na geração do próximo homem deixa claro aqui. Deixa claro. Aí, beleza. Vamos continuar aí. Vamos continuar. Aí já vem pro versículo aqui 17. Caim teve relações com sua mulher e ele engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. Aí ele, nesse momento aqui, ele já tinha fugido, errante. Só que assim, ele continuou aos arredores ali. Porque ele encontrou uma irmã, ele teve um filho com uma irmã, que aqui deixa claro, a gente consegue subentender que a sua mulher era uma irmã. A palavra diz ao norte, que você falou, ao leste? Aqui fala leste do Éden. Leste, então pronto. Essa região ele habitou. Né? A gente não vai ter no mapa como falar
qual era o lado leste ali, onde mais ou menos, mas ele estava na proximidade. E a gente não consegue também nem pressupor quanto tempo passou disso. Depois que ele fugiu ali, tava a leste do Éden, quanto tempo depois ele Não encontrou uma irmã e... Não era, o tempo também não é, não A é linha do falado. tempo não tá bem clara Não aqui. tá clara também não, né? É contado assim, porque o que tá aí é aquilo que Deus quer passar para que eu e você possa aprender com essa É essa a passagem. parte, como deixou em palavras o pastor Misael aqui, é a porção que ele deixou pra gente poder entender, é isso aqui. No entendimento de Deus, isso aqui é o necessário pra nós. É como o apóstolo fala, né? O apóstolo João diz assim, se a gente fosse escrever todos os milagres de Jesus, não haveria livros para poder contar os milagres. Mas quais os milagres que estão na Bíblia? Aqueles que Deus achou que melhor iria expressar aquilo que ele queria que chegasse ao nosso conhecimento, né? Para que a gente pudesse traçar um caminho verdadeiro, Certo. né? Através do conhecimento. Aí aqui já entra na parte dos descendentes. Ali, Caim, ele fundou a cidade. Ele teve um filho chamado Enoque. E ele deu o nome da cidade com o nome do seu filho, a cidade de Enoque. O que a gente consegue entender? Como que a gente tem um entendimento, um conhecimento como funcionaria essa cidade? Ele povoou aquela cidade inteira. Aí a gente não vai ter o que a gente pode atrair, assim, que vai estar no texto aí, é que você vai estar contando aí que um dos filhos dele dominou a música, os instrumentos, outro foi aquele que começou a fabricar armas, e aí houve um desenvolvimento na humanidade aí pelo lado de Caim, né? Uhum. E com isso também você vai ver mais à frente, um dos filhos dele, acho que é o Lameque. Ó, aqui eu tinha feito um resumo, e só para falar nisso que o senhor falou, que ali literalmente começou o Jabal, que era um filho de Caim, era o pai dos que habitam tendas e criam gado. Era Jabal. O Jubal era o pai dos músicos e tocadores de harpa e flauta. E o Tubal-Caim, o primeiro a trabalhar com metalúrgica. Aí vem a história de Lameque, que o Lameque era um descendente de Caim, que ele foi um que praticou a vingança. Que aqui na passagem da Bíblia fala: disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Aí você pode ver que na descendência de Caim e na civilização que começa através, né, da multiplicação aí do seu fruto aí, né, vai gerando filhos, e aí eles vão ficando uma cidade grande e viram uma civilização onde eles começam a dominar o metal, né, como foi falado, os instrumentos, né, e entre outras a caça também ele já dominava, a agricultura. E aí você vai ver uma coisa que traz menção também, Jesus também faz menção disso aí, de Lameque, né? Que é justamente o mal se propagando. Porque você vai ver assim que ele diz assim, ó, Lameque será vingado, né? O sentimento 77 vezes. 77 vezes, né? Aí Jesus, quando Pedro pergunta aí para ele assim, quantas vezes a gente tem que perdoar? O que Jesus fala? 70 vezes? 7. Entendeu? Então, assim, o próprio Cristo, ele gosta de puxar Nossa, eu já li sobre isso. Eu já assisti sobre isso, que na série The Chosen mostra isso também, Jesus falando pra Pedro. Eu não sei se Pedro. Isso, pra Pedro, que ele falando, aí Pedro ainda pergunta, né, questiona, mas como assim 77 vezes? Falou, não não precisa fazer a conta, você só tem que perdoar quantas vezes for necessário. Porque o mal da humanidade, que é a vingança, né? E a maldade da humanidade, Jesus ele veio justamente para trazer ao estado original. Por mais que a gente não consiga ainda se livrar do pecado que habita entre nós, mas em Cristo Jesus, né, nós podemos se apresentar diante de Deus, né, com mãos puras, com louvor puro, porque Cristo ele é a bondade, né? Ele é a nossa restauração, né? Enquanto que essa humanidade aí era vingativa, né? Jesus ele vem dizendo assim que os filhos novos deles agora
é filhos que tem que andar, né? Sempre perdoando, sempre dando a outra face, sempre... É o contrário da descendência de Caim. Isso aí é interessante. E pastor, você acha que isso é uma oportunidade pra gente olhar, por exemplo, como que Deus em si, ele perdoa, mas não esquece? E a gente, às vezes, entende que perdão é a mesma coisa que esquecimento, mas ele faz isso, ele perdoou lá atrás a humanidade pelos erros, mas ele lembra do que fez. Uhum. Ele continua carregando, e talvez por lembrar é mais ainda do que simplesmente esquecer. Que é fácil perdoar o que você esquece. Não, realmente. Mas, assim, de certa forma, assim, quando... Ele fala, né? Ele fala assim, quando você aceita Jesus, ele pega os pecados e joga ele fala de um mar do esquecimento. Não é que ele apaga aquilo ali, porque ficou passado, né? Mas assim, o passado ele sempre tem que nos ensinar. Por isso que Deus ele sempre traz a memória para a gente poder aprender com os erros de quem passou, né? Por isso que toda vida que você tem, às vezes você diz assim, você não aprende só com as pessoas boas. Não. Com as pessoas ruins você aprende o que não fazer. Exatamente. Como a gente já falou aqui, tem 2 ou 3 formas de você aprender. A primeira é com os seus erros. A segunda é com os erros dos outros. E qual que é a terceira mesmo, Lucas? Foi você que tinha trazido a terceira forma. A terceira é com a descrição de Deus, que ele fala o que não fazer e tá escrito, né, cara? Você pode aprender com ele, pelo Espírito, etc. Aí, então, assim, dá pra gente entender que ali a descendência de Caim foi a descendência que deu errado. Foi o cara ali que foi o assassino, aí depois ele teve filho e os filhos tiveram mais filhos e continuou o assassinato, continuou a vingança. Foi uma linhagem ali que deu errado. Deu errado a linhagem. Aí o texto direciona ali pro nascimento de Sete. Mas pode complementar. Porque o Caim, quando ele é expulso ele é expulso pela segunda vez aí, né? Primeiro os pais foram expulsos do paraíso, depois ele foi expulso da presença de Deus. Então ele não quis mais nem... Você pode ver que ele não quis nem... No texto deixa claro que ele não tentou se redimir em hora nenhuma. Não tentou se redimir e a descendência dele deixou de invocar o Senhor. Na verdade, deixaram de invocar o Senhor. Aquilo que você falou no começo lá, diz assim, os filhos, eles foram os primeiros ali a evocar o... Pronto, eles começaram ali a atitude de evocar o Senhor e depois do assassinato ali que... depois da oferta, que houve toda a situação... Tudo começou na rejeição da oferta. A rejeição da oferta fez com que houvesse um abandono geral. Por quê? Porque aquele que tinha um coração bondoso tinha sido morto e o que tinha um coração mau, né? Tinha resolveu, sido rejeitado uma vez. Não quero mais fazer isso. E deixando claro para todo mundo que a rejeição da oferta não foi por conta da oferta, foi por conta do coração. Do coração. É por isso que não é, Jesus ele mostra isso de novo. Quando ele leva os discípulos para o templo, senta ali perto do local de oferta e fica observando ali, observa ali. Vamos ver quem vai dar uma oferta. Quem deu uma oferta? Aí quem que foi que deu uma oferta? Foi a mulher que colocou lá a moedinha. A moedinha, que ela deu tudo o que tinha. Então, assim, aí fala mais profundo justamente sobre o que é a oferta. A oferta é algo que tem que partir do coração, a intenção do coração, a vontade do coração. E o interessante é porque eu não posso julgar a sua oferta. Porque eu não entendo, eu não consigo ver a intenção do teu coração. Mas Deus consegue. Entendeu? E você também consegue. Porque quando Deus, ele na oferta de Caim e Abel, né? Eles sabiam. Entendeu? Por que Deus tinha... Eles dois sabiam. Caim sabia porque Deus tinha rejeitado e Abel sabia porque Deus tinha aceitado. Mesma coisa a gente. Entendeu? Você sabe. Há algo dentro de você que diz quando você... a gente chama de... que é natural da gente, né? São aquilo que é escrito no nosso coração, né? No nosso consciente. A gente sabe o que é errado. Mas por que pratica? Né? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Aí, a gente voltando pro texto, aí vem aqui pro versículo 25. Aí fala sobre o nascimento de Sete. Aí deixa claro aqui, basicamente, as palavras que estão na minha Bíblia. Novamente, Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, de Caim ali foi só ladeira abaixo. Aí veio Sete, que
ela deixa claro aqui que deu no lugar de Abel. E aí você vai ver, tipo assim, não falo o tempo que foi, mas a partir de 7, né, foi que ele, ouvindo falar, né, de Deus através de seus pais de novo, e aí o filho dele, quando nasceu o filho dele, aí é que você vê a expressão que voltaram a buscar o Senhor, né, no finalzinho aí. Uhum. Então, Aqui aí, deixa claro, no versículo 26. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. de novo, depois Então foi a partir de 7. de 7 que começou a invocar. Aí por isso que a gente vai ver a expressão filhos de Deus e filhos do homem. A partir daí. Porque aqueles que começaram a invocar o Senhor São os filhos de Deus. são os filhos de Deus. E a linhagem de Caim ali, basicamente... Virou a humanidade, né? A humanidade caída de uma forma, assim, degradante, né? Mas a outra parte da humanidade que estava caída, mas era uma humanidade que começou a buscar e optar em se santificar na presença do Senhor. Aí a gente vai para o capítulo 5, onde você vai entender muito sobre essa genealogia, para você entender por que a descendência de Sete, né, é quem da onde vem Jesus, né? Certo, que é a descendência de Sete, aí vem Noé e dali pra frente. Daí para frente sempre vai ter remanescentes daquela descendência até chegar a Jesus. E isso nós vamos falar mais no próximo episódio, que vai ser o episódio sobre Noé, a história do dilúvio e tudo. Acho que nós vamos pegar esse capítulo 5 de Noé pra frente. Mas de tudo que a gente conversou aqui, pastor, que lição que a gente tira desse capítulo 4 inteiro? Se o senhor fosse fazer agora aqui uma pregação, uma mensagem, alguma coisa, o senhor puxaria desse capítulo 4 ali, de Caim, matar Abel, da oferta de tudo? Eu acredito que a lição bíblica que a gente traz através desse versículo é que o nosso Deus, o nosso Jesus, ele sempre está presente para nos oferecer perdão, para nos oferecer amor. E ele vai estar sempre presente para dizer para a gente qual é a forma correta de você poder ser bem-sucedido, de você poder ter aquilo que Deus criou, que é o quê? Um relacionamento com ele, né? Aí a gente aprende que por mais que a gente habite um mundo pecaminoso, né, a gente sempre vai ter a escolha. Uma das coisas que a gente vai ver nesse capítulo é justamente as duas portas, né? Aquela porta que leva para a maldade e a porta que leva para o lado bom. A porta que nos vai dar uma direção para caminhar à ruína, né? A destruição, ao pecado, né? A lascívia, a prostituição, as drogas, a muitas coisas, e a porta que vai levar a gente a viver uma vida plena com Cristo, uma vida plena de relacionamento com Deus. É isso que mostra aí. Mostra dois caminhos aí, entendeu? Dois irmãos saídos do mesmo ventre, né? Que tiveram diante de si as mesmas situações, mas que escolheram caminhos diferentes, né? E aí, no nascimento de Sete e na descendência dele, aí você vai ver que vai ter uma escolha sempre pra gente, né? E tem um filósofo que ele fala que a gente é produto do meio, né? E a Bíblia também, ela traz uma ilustração que ela diz assim que pelas más conversações, né, corrompe-se os bons costumes, né? Mas dentro de tudo isso, seja do que está externo, né, o interno vai ser aquilo que eu desejo. Eu não posso se colocar diante de Deus como coitado, porque assim, Deus ele nos dá a oportunidade de a gente mudar a nossa vida, mudar a nossa história e escolher as coisas certas, né? É isso que eu vejo no capítulo 4 de Gênesis, bem explicado, né? É um capítulo tem muita coisa, né? Quando você passa pelo Holocausto aí, você já vai para Levítico, aí quando você vai para Levítico, você vai para Jesus, aponta para tudo isso. Interessante, né? Que a Bíblia ela é toda interligada. É toda interligada. Quando eu dar um spoilerzinho aqui um dia para vocês sobre a ceia do Senhor. Quando Jesus ele presta atenção, quando Jesus ele estava para
passar pelo sacrifício, ele estava numa casa e ele foi lavar os pés dos apóstolos. E aí, quando ele foi lavar os pés dos apóstolos, Pedro disse assim, não, negativo. Meu pé não, sou digno disso não. Aí Jesus disse assim, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro disse, lava até a cabeça. Então, naquele ato ali, Jesus lavou o pé dos discípulos, dos apóstolos. Sabe o sinal que ele deu ali? Porque os apóstolos estavam sendo oferecidos a Deus como holocausto. Porque no holocausto, o sacrifício, lavava-se os pés. Mas os pés de Jesus não foi lavado. Porque ele foi oferecido como sacrifício. Aí, tudo está aí nesse texto, do texto da oferta aí. Aí você vai mais à frente, né? Quando Jesus ele diz assim, eu sou o pão da vida, vocês têm que comer, né? Da minha carne. Uhum. Né? Na primeira ceia, né? Aí ele se apresenta na Santa Ceia, entendeu? Como a oferta de manjares. Pão, trigo, o vinho, né? E hoje a gente ceia com ele. Uhum. E uma das coisas que é interessante é que na oferta de manjares, ela aponta para o sacrifício. E justamente a ceia foi antes do sacrifício, né? E por que Jesus foi o sacrifício? Porque ele foi sacrificado fora do templo. Ele foi sacrificado no lugar chamado caveira, né? Então, assim, a gente vê em Jesus, né, o sacrifício de manjares, o holocausto e o sacrifício pelos pecados. Então, assim, tudo relativos ao texto aí, né? E a gente vê em Hebreus, quando está falando dos heróis da fé, né? E diz lá que o sangue de Abel clama até hoje, né? Então, assim, você vê que tudo... Às vezes as pessoas não gostam do Novo Testamento, mas o Novo Testamento traz muita coisa, porque Jesus, ele diz assim, eu não vim banir o Novo Testamento, né? Mas eu vim cumpri-lo. Então, assim, o velho e o novo estão interligados, né, para a nossa vida e para a nossa edificação, cara. Então, eu acho muito grato de poder comentar com vocês aqui sobre Gênesis 4, né? E a mensagem também que eu quero deixar para todo mundo é não seja um Caim. Não foi porque ele não se arrependeu que você não possa se arrepender. Com certeza. Jesus tá com saudade de você, Jesus quer te receber. O intuito do nosso podcast é literalmente que você possa ver um episódio como esse, ver uma conversação como essa, que daqui você procure uma igreja, como disse o pastor Misael aqui, não procure a igreja mais próxima da sua casa. Procure a igreja mais próxima que pregue Bíblia, que fala sobre Bíblia, porque tá cheio de igreja aí que tá distorcendo um pouco, né? Mas tem jeito pra tudo. Deus tá aí pra todo mundo, né, pastor? Ele tá morrendo de saudade de você. Não tem jeito, não tem protocolo. Fala com ele do jeito que você sabe. Bota seu joelho no chão. Procura ele do jeito que você sabe. Com as palavras que você tem. Como disse o pastor Gleice aqui, não fica imaginando. Ele fala, cara, imagina quando você vai falar com Deus. Tá muito tempo sem falar com ele. Como que Deus não fica lá em cima, né? Vamos, meu filho. Abre seu coração. Fala comigo. O Espírito Santo, ele é um gentleman, né, pastor? Ele precisa ser convidado para entrar. Então, convida o Espírito de Deus para participar da sua casa, para participar da sua vida, participar da sua família. Não seja um Caim, não fuja da presença de Deus. Independente do... Eu me lembro onde que eu levantei a mão para Jesus, né? Então, eu estava no Carnatal, pulando carnaval, na época, e eu esbarrei num rapaz lá no meio do bloco lá, e aquele cara, ele tava com uma galera ali de uns 30, um camarada. E aí ele disse assim, eu vou te matar naquele dia lá. Foi o dia que eu tive mais medo da minha vida, cara. Eu pensei que eu ia morrer. Aí eu me lembro que um pessoal lá botou eu do lado, e o cara não vai sair vivo daqui não. E aí eu me lembro que eu disse assim, rapaz, eu me lembrei que minha mãe era crente. Eu disse assim, Deus, se tu tirar eu daqui... Dessa vez eu volto. Dessa vez eu volto pra tu. E graças a Deus, cara, não importa o local, cara. Aonde você tiver, né, na situação que você tiver, ele vai te escutar.
quando você abrir o seu coração. E certamente vai fazer morada e vai mudar a história da tua vida. É isso aí que a gente aprende com esse Jesus lindo. É isso, gente. Já quero deixar o convite para vocês para o próximo episódio. No próximo episódio a gente vai estar falando sobre o dilúvio. Um pouquinho ali da descendência de Adão dali para frente, de onde veio Adão, Sete, aí veio os outros 3 filhos dele, que daí veio Noé, depois veio Abraão e tudo. Nós vamos estar explicando isso no próximo episódio. Quero te agradecer, pastor, por ter trazido o conhecimento do senhor aqui. Acredito que foi muito engrandecedor. Eu aprendi muita coisa que eu não sabia. Algumas ligações, algumas conexões de um livro com o outro que eu não tinha conhecimento. Lucas, o que você deixa pra nós desse episódio? Cara, eu acho que desse episódio a gente tem que gravar bem que Deus, ele não esquece, mas ele perdoa. Acho que pra mim foi uma das coisas que mais... Essas referências de antes e depois, de ele cumprindo passo a passo, dele te dando uma oportunidade, mesmo sabendo o que vai acontecer, dele deixando você escolher se você vai ou não estar na presença dele a partir das suas ações. Isso está sendo mostrado em Gênesis, isso foi mostrado em todos os outros livros, em todos os capítulos, em todos os versículos daqui para frente até Apocalipse. E a consumação de Jesus foi exatamente para te dar uma nova oportunidade de novo estar na presença e ter pacto com Deus. Então, não seja, por favor, não seja um Caim. Exatamente. Então a mensagem que nós deixamos hoje para você é: não seja um Caim. Caim foi um excelente exemplo do que não se fazer. A gente pode usar essa palavra? Um excelente exemplo do que não se fazer. Como a gente falou um pouco mais cedo, a gente tem várias maneiras de aprender. Uma é com os erros dos outros. Então, acho que Caim deve ter sido um dos que mais errou. Então, a gente pode tirar muita coisa dele. E, cara, Jesus tá com saudade de você. Que Deus toque o seu coração, que você deixe ele entrar. Que você deixe ele fazer parte da sua vida. É esse o meu desejo para você, é o desejo do pastor, é o desejo de todo cristão. Que você se aproxime mais de Deus e abra o seu coração. E eu quero te pedir uma coisa agora voltada pro canal, saindo um pouco aí da parte bíblica. Eu preciso que você curta esse vídeo, comente, envie para um amigo que precisa escutar de Bíblia, que quer entender sobre a Bíblia. Eu acho que tudo nessa vida você precisa ler, entender e tirar suas próprias conclusões. Então venha para a Bíblia, venha tirar as próprias conclusões suas com os ensinamentos que os pastores estão deixando para nós. E é isso por hoje, gente. Vejo lembrando vocês. Que o nosso dízimo é de graça, é só um like, um compartilhamento. Exatamente. E tá tranquilo. Exatamente, o dízimo é a oferta que a gente pede aqui, pastor, é que as pessoas possam curtir, comentar e enviar para um amigo, porque Amém. Esse é um projeto que nós estamos fazendo aqui completamente monetizado por nós. A gente não tem investidores, a gente não tem nada, tudo que tá aqui foi muito suado para poder fazer. Então é isso, pessoal. Se vocês puderem contribuir com os dízimos e ofertas, tá aqui embaixo aqui a caixinha de like, de comentário e de envia pros amigos aí, beleza? Curta, comenta e compartilha, né? Exatamente. Essa é a oferta de hoje. Então é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio. O próximo episódio é sobre Noé, a história por trás do dilúvio todo aí. Vamos trazer um pouquinho da descendência de Adão, Sete, a linhagem que literalmente voltou a clamar pelo Senhor. Nós já falamos hoje sobre a linhagem que deu errado e na próxima nós vamos falar sobre a linhagem que deu certo. Beleza? Um abraço e até o próximo episódio.